Agora nós vamos falar com a secretária da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida aqui da cidade de Capivari, a Manuela, que vai trazer um tema bem interessante, porque a cidade de Capivari, nos últimos dias, começou a entregar a carteira de identificação da pessoa com deficiência. Manu, mais uma vez, um bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Raízes FM. É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo para falar sobre um tema importante, uma novidade para o município. Então, vamos lá. E o que é, então, para a gente dar início a esse bate-papo, o que é essa carteira de identificação da pessoa com deficiência e no que ela pode ser útil, Manu? A carteira de identificação da pessoa com deficiência, ela lembra um pouco aquela carteirinha que a gente fez há um tempo atrás do autismo, né, do transtorno do espectro autista. Essa carteirinha, ela, como o nome diz, ela vai identificar as pessoas com deficiência. Ela foi um projeto de lei, agora é uma lei que foi aprovada na nossa Câmara, através da vereadora Celi, ela que é da autoria dela. E essa carteirinha, ela veio justamente em sequência da carteirinha do TEA, né, do transtorno do espectro autista. A gente teve a ideia de fazer a carteirinha porque assim, a gente pensou no momento, por que não fazer uma carteirinha para todos os deficientes? E aí, conversando bastante com a Celi, ela se dispôs a fazer a lei e foi aprovada. Então, a carteirinha, ela tem como principal objetivo identificar deficiências que não são tão visíveis, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, às vezes ela faz uso de um aparelho auditivo, mas fisicamente ela não apresenta nenhum membro menor, nenhum membro amputado, nenhuma dificuldade para andar. E às vezes ela quer pegar, por exemplo, uma fila, né, de um supermercado, e ela vai na fila preferencial. Ela chega lá, alguém fala assim, mas o que você está fazendo aqui? Né, essa fila não é para você. Hoje já fica olhando torto já, Isso, né? tem pessoas que ficam bravas, né? Então, assim, essa carteirinha veio justamente para identificar deficiências que não são tão visíveis. Embora é uma carteirinha que vai ser para todas as pessoas com deficiência. Seja deficiência física, seja deficiência auditiva, visual, intelectual. Então, essa carteirinha veio com esse objetivo de oferecer para essas pessoas os direitos que elas têm, principalmente em atendimentos prioritários, na rede pública e na questão dos espaços particulares. Isso só dentro do município? Isso, a carteirinha ela vai servir, ela vai ser funcional dentro do município de Capivari, embora eu acredito que ela, em algum momento, alguém pergunte o que você está fazendo aqui numa fila fora dali, se você mostrar uma carteirinha, ali tem o CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, que caracteriza o tipo de deficiência que a pessoa tem, além de outras características. Então, tem o nome da pessoa, tem o nome dos pais, tem o CPF, e isso vai funcionar, ela não vai substituir uma carteira de identidade, né, que a gente tem hoje, o RG, mas vai andar ali junto com os documentos da pessoa. Então, tem também os dados da pessoa ali. Ela vai num médico, por exemplo, ela pode apresentar a carteirinha, né, da pessoa com deficiência, que tem alguns dados ali que vão ser bem interessantes para registro dela. Essa carteirinha, Manu, ela também servirá para aquelas pessoas que necessitam de uma vaga para deficiente no município, ou vai precisar ainda ter a pessoa precisa ter aquele cartãozinho que dá essa, como podemos dizer assim, autorização para ela estacionar? Tá, essa vaga de trânsito, né, ela tem que ainda fazer o cartãozinho. Por quê? Existe esse cartão para se colocar na frente do veículo quando a pessoa vai estacionar o carro numa vaga prioritária. Então, ela vai precisar colocar esse cartão ali para não ser multada, né, e para ser reconhecida como uma pessoa com deficiência. E a gente sabe que a vaga de trânsito também, ela tem algumas características específicas daquelas pessoas com deficiência que podem usar a vaga de trânsito ou não. Então, a gente ainda pede para estar fazendo essa carteirinha, esse cartão
do carro para colocar no carro. Então, ela pode usar, vai ser possível usar essa carteirinha assim, apresentar lá, mas é necessário fazer o cartão de trânsito ainda. E por quem, quando a carteira de identificação da pessoa com deficiência, ela pode ser expedida? Ela está sendo expedida pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, aqui em Capivari. Então, a gente faz, a equipe que trabalha com a gente na secretaria, as meninas estão lá para atender as pessoas. Pode ser presencialmente ou via WhatsApp. A gente tem o telefone 3491-1314, que é um telefone também que se tornou o WhatsApp. Então, as pessoas podem mandar a documentação necessária através do WhatsApp. Não precisa estar indo lá pessoalmente 2 vezes, né? Digo 2 vezes porque a primeira vez para levar os documentos e a segunda vez para ir buscar a carteirinha. Então, ela vai precisar ir somente para buscar a carteirinha. Se a pessoa tiver disponibilidade de fazer via WhatsApp, que eu acredito que facilita para muitas pessoas, pode ser feito. Ou, obviamente, se a pessoa quiser ir lá pessoalmente, conhecer a secretaria, tirar mais alguma informação, vai ser muito bem-vinda, obviamente. Daí a gente vai estar fazendo um atendimento presencial. E os documentos necessários, quais são para solicitar? A gente precisa de uma foto que seja visível, né, bem tirada. A gente pede para tirar uma foto com um fundo mais claro, para a pessoa poder ter uma foto mais visivelmente melhor. RG, o xerox do RG, ou a foto mesmo, se for mandar pelo WhatsApp, pode tirar uma fotinho do RG. O CPF, um comprovante de residência, e a gente pede o laudo médico. Por quê? No laudo médico tem o CID, porque hoje no Brasil somente o médico promove esse CID, fecha o diagnóstico do paciente. Então, nesse CID tem um número, e tem uma letra e um número que são correspondentes ao Código Internacional da Doença, né, que seria o Código Internacional da Deficiência da pessoa, e a gente vai colocar esse CID na carteirinha. Então, a gente vai precisar do laudo médico também. Você disse que pode ser feito tanto pelo WhatsApp como presencial, mas tem que ser a pessoa com deficiência ou pode ser um representante? Pode ser um representante. Se a gente for pensar, por exemplo, em crianças ou a deficiência intelectual, os familiares acabam fazendo, né? Porque eles acabam não tendo essa autonomia para ir até lá. Ou, às vezes, é uma pessoa que tem mais comprometimento físico. Então, o representante ele pode fazer a carteirinha por essa pessoa, levando os documentos, né? A gente preenche um tipo de um cadastrinho lá, e essa pessoa vai estar respondendo por ele, ou né, pelo deficiente em si, e ela pode fazer a carteirinha sem problema nenhum, solicitar a carteirinha sem problema nenhum. A carteirinha é como se fosse uma carteirinha de convênio, assim, ela está sendo impressa num cartão, como cartão de banco, sabe? E vem na frente os dados da pessoa com a foto, e na parte de trás está escrito carteira de identificação da pessoa com deficiência e o número da lei que foi realizada, né, que foi aprovada pela Câmara para ter essa carteirinha. Eu acredito que, eu não sei se outros municípios tenham essa carteirinha, eu acredito que seja uma novidade. Então, acho que é bem interessante nesse sentido. E o que a gente solicita? Que as pessoas realmente façam a carteirinha, porque através disso também a gente vai ter um cadastro dessas pessoas na secretaria. Lembra censo, né? Isso, porque assim, lembra que a gente veio aqui já conversar um pouquinho sobre isso? A gente precisa ter esses dados. Eu preciso de dados para saber quais são essas pessoas, o que elas passam, quais são as dificuldades que elas enfrentam, se fazem ou não tratamento, se precisam de tratamento diferenciado ou não, para que a gente possa poder ter como resolver essa problemática e também criar políticas públicas. Na terça-feira, eu estive em São Paulo, teve um simpósio de doenças raras lá, que foi o Dia da Doença Rara no Brasil, e eles falaram muito disso, desse processo de identificação da pessoa com doença rara, né? E no nosso caso aqui, que a gente está falando mais especificamente da pessoa com deficiência, para a gente poder ter dados, para poder falar assim, olha, não, a gente precisa ter um espaço especializado nisso, a gente precisa fazer uma adaptação mais específica para aquilo naquela região. Então, assim, a gente precisa entender um pouquinho, porque sem ter esses dados em mãos, eu não consigo promover muita coisa. Eu preciso entender o que está faltando para a gente conseguir executar, né? Agora, Manu, eu estava pensando aqui,
Claro que é válido, né? Vocês trabalham com números, né? Com a forma de, até mesmo pela questão, né? Poder facilitar de uma certa forma as pessoas que têm problemas, né? Que fazem parte, né, desse grupo, poderem fazer a solicitação através do WhatsApp. Mas dessa forma não abriria-se margem para solicitações falsas ou a cruzação de informações, até mesmo pelo laudo que são fornecidos, né? É uma boa pergunta, Marquinhos, isso, porque assim, a gente pensou muito nisso, né? Ai, como que a gente vai conseguir fazer uma carteirinha e sem ter a falsidade mesmo, né, dos dados? O laudo, ele é muito preciso, então ele vem no nome da pessoa, ele vem com o CID, né? E a hora que a gente vai entregar a carteirinha também, a gente vai ter esse dado, vai ter esse contato com a pessoa, né? Então, acho que assim, o laudo e o contato com a pessoa na hora da retirada já facilita para a gente eliminar essas questões de falsos dados e de falsas pessoas com deficiência, né? Mas, assim, eu acho que o que mais vai extinguir isso vai ser realmente o laudo do médico, né? Porque ali contém o CID. Nenhum médico vai escrever um laudo sem realmente ter feito uma avaliação. Ou a gente espera que não, né? Porque é o nome dele que está ali, é uma questão de ética profissional, inclusive, né? E é uma característica que você vai determinar para a pessoa para o resto da vida. Sim. Então, eu acredito que isso já ajude bastante. Porque me chamou a atenção, né, Tony? Até mesmo recentemente, aí, os números altos, né, de falsos atestados médicos, né, que tivemos aí. Sim, sim. Então é uma coisa que pode, né, de repente... Você sabe, hoje a gente tem que trabalhar com todos os... Tem que tomar todos os cuidados, né? Eu acho que essa é uma pergunta interessante. Mas, assim, quando a gente colhe também as informações para a carteirinha, quem ainda não fez o cadastro vai estar fazendo o cadastro na secretaria. Então, acho que tem como a gente saber. Então, se essa pessoa tem uma deficiência física, ela faz algum tipo de tratamento de reabilitação? Não faz. Toma medicação? Não toma. Qual é o cartão SUS? Então, a gente vai ter alguns dados específicos, né, no cadastro que a gente vai conseguir averiguar se precisar futuramente fazer uma vistoria mais geral nesse sentido, né? Perfeito. Manu, queremos agradecer mais uma vez a sua vinda. Muito obrigado por trazer um assunto tão bacana, uma novidade também aqui para a nossa região, que outros municípios possam copiar esse projeto e também apliquem nos seus municípios. Muito obrigado. Eu que agradeço sempre a oportunidade que vocês dão para a gente aqui da Secretaria. Eu costumo falar que é uma população que precisa de cuidados específicos, né? E a gente está sempre ali, lutando, às vezes dando murro em ponta de faca para conseguir conquistar, mas assim, o mínimo que a gente conquiste já é alguma coisa para a gente poder fazer por eles. Então, assim, agradeço de coração a oportunidade que a Raízes dá, a atenção de vocês, Tony, Marquinhos, né, o pessoal da comunicação que está sempre conosco também, nos auxiliando para mostrar o que é mais importante trazer para a sociedade, né, de informações. Então, muito obrigada, agradeço de coração. Um beijo para todos os ouvintes.